Sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra que eu, Diego Teixeira, e ao meu lado, o meu colega, meu amigo Ricardo Mineiro, juízes aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, damos início ao primeiro episódio do EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura. Escola da Magistratura, quase 40 anos de tradição dentro da comunidade jurídica, tradição em pessoas, na formação de pessoas, na formação de histórias. Alunos viram juízes, que voltam a ser alunos, dentro de um ciclo interminável, um incrível ciclo da prosperidade da comunidade jurídica. E para isso traremos aqui histórias, informações sobre concursos, cursos, mas especialmente histórias e trajetórias de pessoas vinculadas com a Escola da Magistratura, pessoas cuja própria história se confunde com o DNA, com o conceito do DNA da justiça. E aí, Ricardo, como que a gente poderia começar, e nada melhor do que começar com um convidado extraordinário que tem toda a relação com essa perspectiva histórica e do futuro também da nossa Escola da Magistratura. Oi, Diego, tudo bem? Prazer, nosso primeiro EMAPcast. É tudo isso que você disse, né? A nossa ideia desse EMAPcast. E como você bem disse, o nosso primeiro convidado não poderia ser uma melhor pessoa, né? Estamos aqui com um amigo, o colega, também juiz Oswaldo Canella Júnior. É pesado o currículo que eu vou fazer a leitura aqui do nosso professor convidado, né? Professor Oswaldo Canella é pós-doutor pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, possuindo graduação pela mesma instituição, juiz de Direito, diretor-geral da nossa Escola da Magistratura do Paraná, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, membro do Instituto Paranaense de Direito Processual, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor convidado da Escola da Magistratura do Paraná, professor convidado do curso de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor convidado da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Professor Oswaldo Canella, a quem carinhosamente chamamos de Canella, e assim durante nossa entrevista de hoje, esse primeiro podcast, gostaria de externar aqui os meus cumprimentos, agradecer por ter iniciado conosco esse projeto, né? E sem maiores delongas, quero passar a palavra para você falar para a gente um pouquinho da sua história. Bem-vindo, professor Canella. Obrigado, Diego, Ricardo. É um prazer estar aqui nesse projeto com vocês e eu fico muito feliz, né, de estar participando hoje aí, número 1, né, do nosso podcast. E é uma oportunidade para a gente transmitir, né, alguma mensagem, algumas coisas importantes, né, para quem está no mundo jurídico aí tem alguma curiosidade sobre a carreira da magistratura, né? Canella, mas antes de a gente entrar da escola, magistratura propriamente dito, conta um pouquinho da tua história. Como você veja aqui pelo teu currículo, né, pós-doutor, enfim, mas como você entrou no banco acadêmico? Como que era? Já pensava em seguir a carreira da magistratura? Pensava em chegar onde você está aqui hoje? Como é que foi isso? Conta para nós um pouquinho disso. Você vê, né, Ricardo, isso é uma coisa engraçada que acontece na vida da gente, né? A minha família, não há nenhum magistrado na minha família. A única pessoa que tinha um tio meu, que era advogado, né, já falecido e tal. E eu, na verdade, sempre fui um estudante, assim, médio, sempre tranquilão, sabe? Menino, assim, que não tinha muito, assim, perspectiva do que eu ia fazer, né? Aí, um belo dia, esse meu tio, que era advogado, ele começou a me contar. Eu estava presente quando ele estava contando a história de um juiz que havia chegado na comarca de entrância inicial. A comarca tinha problemas lá, né, com injustiça, com criminalidade, coisa e tal. E a postura que ele adotou, uma postura serena, correta, ética, mais firme também, né, na aplicação da lei. E como aquilo mudou a comarca, né? E como as pessoas começaram a acreditar na justiça. Então, assim, isso aí me chamou a atenção e eu escutei aquela história. Parece que aquilo falou assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. E a partir daí eu falei, cara, o que eu preciso fazer para ser juiz? Eu quero ser um juiz.
E aí eu me tornei um aluno muito melhor, mais aplicado, comecei a estudar muito mais, porque eu tinha aquele objetivo da minha vida. Meu objetivo era sentar, colocar uma toga e sentar numa comarca de entrância inicial da Justiça Estadual. Que legal. Eu não sei, porque assim, eu também, quando eu estava no banco acadêmico, eu tinha essa vontade de, não sei você, Diego, mas aquela vontade, o sonho, né, de ser juiz. Mas eu olhava lá, falava assim, tinha aulas com professores que eram magistrados, e eu olhava e falava assim, meu Deus, será que eu tenho competência para poder chegar um dia nisso? Né? Aí eu ficava pensando nas fases do concurso, não sei se todo mundo... Nossa, mas tem a primeira fase, pô, depois eu passo da primeira, tem a segunda, aí depois tem sentença, como é que eu vou fazer uma sentença, né? E a gente tem essa ideia, não sei você, Diego. É muito parecido, as histórias são muito parecidas, elas se confundem nessa questão. E para mim foi muito importante, inclusive a escola, porque eu tinha aquela ação que eu queria ser juiz, mas e como fazer aquilo, né? Quais os passos eu poderia seguir? E quando eu fui aluno aqui em 2003, isso clareou totalmente para mim, porque eu tive esse contato, né? Me possibilitou ter contato, ter a vivência do que era o cotidiano da profissão do juiz, né? Isso para mim, naquela construção da minha motivação, isso de você se imaginar colocando a toga em uma comarca, isso foi fundamental. E os passos me levariam a isso, né? Isso ficou muito claro aqui durante o meu percurso aqui na escola. Bacana. E como que era o teu roteiro de estudo? Assim, estudava tudo direto? Como que era isso? Os alunos aí que estão interessados, né, em saber, sempre tem curiosidade sobre isso. Então, naquela época, né, Ricardo, a gente não tinha esse período de 3 anos. Né? Então, você podia prestar o concurso logo em seguida da faculdade. Então, qual foi o meu método? Né? Eu ia muito bem nas matérias que eu sabia que iam ser exigidas. Por exemplo, direito civil fazia questão de ser, assim, tá entre os bons alunos da classe. Né? Ter boas notas para ter esse feedback, processo civil, né? Mas quando eu cheguei mais ou menos no 4º ano da faculdade, eu vi ali que era hora de realmente assumir essa responsabilidade. Então eu peguei o edital e todo dia eu ia assistir às aulas, prestava maior atenção, anotava tudo para não ter que ficar estudando depois. Aliás, as minhas melhores notas foram no 4º e no 5º ano fazendo isso, prestando máxima atenção na aula e fazendo anotações. E depois eu almoçava lá na escola mesmo, comia lá no bandejão, coisa e tal, né? Várias coisas engraçadas do bandejão. E ia para a biblioteca, pegava o edital, o manual do lado, ia ponto por ponto. Isso eu fiz no 4º e no 5º ano. Às vezes eu chegava a estudar, para o concurso eu ia estudar das 2 da tarde e até fechar a biblioteca, né? Então, logo em seguida, já fui passando no curso do Ministério Público e passei aqui no curso da magistratura no Paraná, foram obtendo... Então, o método foi esse, tá? O método na época, né? E o Paraná aqui? A escolha do Paraná, como é que foi? Foi algo natural? Foi algo... Rapaz, eu não tinha nenhum contato aqui no Paraná, né? As coisas são engraçadas. Tem aquela história, por que eu escolhi ser juiz? Por que você veio parar no Paraná? Eu sou paulista, né? Já tinha passado na primeira fase do MP lá de São Paulo. E aí um amigo meu, que tem parentes aqui em Curitiba, ele falou assim, escuta, Oswaldo, você não quer ir prestar o concurso da prova da magistratura do Paraná? Eu falei, Paraná, cara, mas eu não conheço nada. Curitiba, não conhecia direito as coisas, né? Eu falei, cara, vamos, né? É novo, né? Chegou aqui em Curitiba e me apaixonei pela cidade. Eu falei, não é possível, porque São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Mas ela tem alguns digamos assim, alguns aspectos, né? Eu sempre fui apaixonado por São Paulo também, mas eu gostei demais de Curitiba, me senti muito em casa. E aí, acabei passando, esse meu amigo não passou, eu passei, e aí eu tive que optar, né? Como eu sempre quis ser juiz, eu falei, olha, eu vou optar, e optei, e aí me apaixonei, né, pelo Paraná, e hoje meu coração está aqui, né? E que legal. E bacana porque quando você passou, lembra aí rapidamente para as comarcas que passou aqui, conheceu o Paraná? Olha, eu como substituto fui para Apucarana, depois eu fui para Jaguariaíva, depois Paranavaí, aí São José dos Pinhais, Curitiba e agora estou na substituição de 2º grau. Né? Estamos aqui com o professor Oswaldo Canella, nosso diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná. Professor Oswaldo, e quando daí assumiu, entrou na carreira, enfim,
pensava em chegar a assumir o cargo de direção da escola da magistratura? Eu nem imaginava que existia essa função, né? Porque, como eu falei para vocês, olha, o meu desejo era ser juiz em primeiro grau, uma comarca de entrância inicial. Então, assim, progressão na carreira, cargos como esse que nós que estamos desenvolvendo hoje, cargos de cúpula, tal, isso nunca, não era algo que me cogitava. Eu também não fiz nenhuma assessoria, né? Não tive experiência prática. Então, quer dizer, eu fiquei dentro daquele foco. Eu jamais imaginar que eu estou ocupando hoje essa função que estou ocupando, né? Que legal. E quando assumiu aqui a escola da magistratura, na função de diretor, o que foi a ideia? O que é o plano da escola quando você assumiu aqui e pensou nessa ideia de curso preparatório, enfim? Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito bacana, porque eu sou professor de Direito desde a minha substituição, né? Tenho um amigo muito querido, o desembargador José Camacho Santos. Ele me convidou para ministrar aulas, prestar uma prova, né? Ministrar aulas na UEM. Logo que eu estava na substituição. Passei na prova, comecei a ministrar aulas do processo, e aí eu vi que eu tinha uma outra vertente também. Aí eu me apaixonei pelas aulas, né? Pela função de professor. E coincidentemente são as duas funções que a Constituição nos permite. E aí eu comecei a desenvolver as duas áreas ao mesmo tempo, né? Então, desde lá até ser indicado o diretor-geral da escola, eu tive uma larga experiência em escola de magistratura, em cursinhos preparatórios, em faculdades, né? Experiências positivas, experiências negativas. Então, fui compilando uma série de ideias, né? Cursinhos de sucesso, outros que não tiveram tanto sucesso. E aí, quando eu vim para cá, a nossa ideia geral era de poder colaborar de alguma forma com o trabalho maravilhoso que já vem sendo desenvolvido há quase 40 anos, né? Então, a minha ideia, na verdade, foi simplesmente tentar somar a tudo que maravilhoso foi feito aqui na escola. Interessante muito que você colocou, assim, essa questão do propósito, né? Como um propósito definido na vida da pessoa, ela é capaz de mover destinos da própria vida e também da comunidade ali em que ela está inserida. Você estava em um estado, mudou-se para um outro estado, mudou totalmente o curso da sua vida, unido daquele propósito da justiça, né? De estar ali em contato. Você colocou aquela imagem do juiz com a toga no interior. E esse propósito, ele acompanha, pelo menos as carreiras bem-sucedidas de magistrados que a gente percebe, ele acompanha o juiz ao longo de todo o seu percurso, né? Ele não se resume ali à aprovação. Aí a importância da escola em sempre estimular o debate. E a gente percebe que a sua trajetória ela está vinculada a isso, sempre trazer esse debate acadêmico para dentro da instituição e contribuir para uma construção do processo na vida concreta ali, né? Que ele alcança a pessoa, o indivíduo, na sua concretude. E isso tem muita relação com essa imagem que você colocou lá do interior, vestindo a toga, analisando aquele caso concreto, que de repente aquilo se expande, né? É incrível, né? Eu acho assim que as pessoas, é uma coisa que me chama muita atenção, né? Quer dizer, o que um sonho é capaz de fazer, né? O que um sonho é capaz de fazer? E quando você realmente acredita que você pode realizar aquele sonho. Então, acho que isso é uma coisa que transforma a vida da gente. Isso é verdade, uma frase boa. Canela, mas quando você assumiu aqui na direção, enfim, como foi conhecer a escola, a história um pouquinho da escola da magistratura, desde a sua fundação? Enfim, você precisou passar por essa parte para poder conhecer a estrutura? Ou você já tinha uma ideia de como funcionava aqui, de como que te esperava, enfim, né? Ricardo, na verdade, eu sempre fui professor, né? Então, professor, você recebe um convite, ministro das aulas, conversa com o pessoal, né? Você tem assim, você tem uma proximidade com a escola, mas não tão grande. E assim, quando você é chamado por uma direção geral, quer dizer, você acaba sendo responsável por todos os núcleos, né, no estado, etc e tal, aí você se vê é uma necessidade de você conhecer melhor aquilo que você está, né? Então eu fui estudando a história da escola, como ela se desenvolveu. Uma escola, ela foi fundada pelo Tribunal de Justiça, então é uma escola do Tribunal, né? Resolução 3 de 1983. O Tribunal funda essa escola
Mas antes disso já existia um movimento dos desembargadores na época, que verificando a necessidade de melhor preparação dos candidatos, como assim preparação? Não a preparação propriamente jurídica, né? Mas uma preparação para a magistratura. É diferente você dizer que você tem uma preparação jurídica. Você tem uma preparação jurídica, mas você está preparado para ser juiz, juíza? Essa que é a pergunta. Então eles, naquela época, em 1970, por aí, começaram a fazer os primeiros grupos de preparação de alunos que pretendiam ser magistrados, para esclarecê-los, né? Trazer algumas informações. Isto resultou na criação da escola, na EMAP, em 1983, né? E aí a Associação dos Magistrados, a associação foi delegada à administração dessa escola. Então, uma escola do tribunal administrada pela associação. E assim, o que me chamou muita atenção é a quantidade de magistrados e magistradas hoje, desembargadores, ministros, pessoas que estiveram nos quadros da escola. Então, a influência nesses 40 anos que a escola teve na formação da magistratura do Paraná é muito arraigada, é muito forte, né? Conversando com os diretores, né, os ex-diretores, eu conversei muito com eles, fizemos aí reunião, né, institucional. Então, assim, a história da escola da magistratura, ela está umbilicalmente ligada com a história do Poder Judiciário do Paraná. É muito bonito, muito lindo, são muitas histórias. O Diego mesmo falou agora, então você veja, né? E aí, essa estrutura toda foi me chamando a atenção da importância e relevância, né, do trabalho da escola. Como nós, magistrados, precisamos carinhosamente, né, regar esse trabalho que foi feito lá desde 1970, esse legado nós temos que estar aí, né, regando, né, na medida do possível. Esse é o nosso objetivo, tá? Sempre contribuindo para que a escola se fortaleça. Esse fortalecimento ele vem no dia a dia, né? Muito interessante quando você está aqui como professor num dia e em contato com aqueles que serão seus colegas ou já com colegas, daqui a pouco você está aqui como aluno recebendo essas informações de outros colegas. Isso fortifica muito essa construção desse DNA da justiça mesmo, né? Da história institucional do Poder Judiciário. É incrível estar aqui dentro. É isso, esse contato e essa troca contínua, né? Sim, constante. E o Canela ainda pegou uma fase, né, de que nós estamos em constante transformação e evolução, né, dentro da escola. Então pegou um momento na direção aqui da escola que houve necessidade de passar por uma reformulação, né, Canela? Como é que foi isso? Bom, a escola, o primeiro impacto que eu acho que a escola sofre é com a pandemia, né? Então a pandemia trouxe uma realidade totalmente diferente, que foi a aceleração dos meios de transmissão da informação eletrônica. A transmissão eletrônica. As pessoas começaram a se acostumar a assistir aulas, a trabalhar, fazer outras atividades no interior das suas residências. Então isso já começa a mudar, porque as escolas e as faculdades tradicionalmente, né, sempre foram tratadas como algo que você vai presencialmente. Então, acho que isso muda bastante sociologicamente essa relação da escola, né? E também isso teve um impacto também no custo, né? Então, o próprio custo do funcionamento da escola e das faculdades em geral, né, e das instituições também se modifica por essa possibilidade do trabalho eletrônico. Por outro lado, também nós tivemos aí uma série de evoluções no conhecimento jurídico, com a utilização de aplicativos, toda sorte de recursos que nós temos hoje, né? Agora a inteligência artificial, enfim. Então tudo isso levou uma necessidade da gente repensar um pouco no modelo, né? Não mudar drasticamente o modelo, mas nós repensarmos um pouco o modelo para adaptar essa necessidade sociológica, na verdade. Então, assim, a escola teve que se adaptar a esta realidade social. A evolução, né? A evolução. Então, as mudanças que nós vemos hoje na escola são fruto exatamente dessa necessidade. Entendi. E para isso houve necessidade de parcerias com escolas, enfim, também dentro desse contexto de reformulação. A escola hoje ela tem parcerias com universidades, com outras escolas, enfim, como é que é isso? A escola hoje ela está se fortalecendo muito, né? Nós temos hoje, eu acho que talvez um dos convênios mais importantes que nós temos hoje é com a IJUD, a Escola Judicial do Estado do Paraná, que é uma escola, uma escola também do Tribunal de Justiça, com um perfil específico, né, de formação de servidores e magistrados já no corpo da magistratura, né?
Então, nós temos um convênio e que fortalece bastante ambas as escolas, né? Então, esse convênio foi feito exatamente com essa intenção de fortalecimento. Então, isso é o primeiro convênio que eu diria assim, um dos convênios mais importantes que a escola inaugurou. Mas nós temos outros também importantes, com a Fundação Getúlio Vargas, no campo de pesquisa, desenvolvimento de curso, com a Federal, né? A Universidade Federal, Universidade de Ponta Grossa e tantas outras faculdades, né? Muitas universidades e outros cursos. Agora, recentemente, fizemos um convênio forte também na área de especialização. Então, a escola ela desenvolve também inúmeras parcerias hoje, né? Essas parcerias elas dão digamos assim, esse empuxo acadêmico maior ainda para a escola. São várias vertentes, né? Agora em curso ou logo ser lançado um curso de formação, inclusive, para assessoria, né? Como que tem esse curso voltado para quê? É bastante interessante a colocação do Diego. O que o Diego chama atenção é um negócio importante também da gente esclarecer o seguinte, o nosso foco hoje na Escola da Magistratura é a preparação do candidato que deseja ser magistrado. Esse é o nosso, digamos assim, o nosso métier, né? Como juízes estaduais, preparando os futuros juízes estaduais, mas também temos cursos diversos, né? Seja curso de pós-graduação, né, em processo civil, processo penal, enfim, cursos que nós vamos desenvolvendo, e inclusive cursos também que atendem a nichos específicos, que às vezes não são solicitados. Esse da assessoria, nós estamos fazendo assessoria 2 já, mas nós fizemos assessoria 1, foi um sucesso enorme, e ele se destina àquelas pessoas que ou estão exercendo atividade de assessoramento de magistrados, ou desejam um dia exercer essa função. E para isso é que nós emitimos um certificado. Então, um curso de 80 horas aula, que ele é totalmente desenvolvido para a pessoa estar capacitada a assessorar o magistrado, seja no âmbito da composição dos atos judiciais, como também até na própria gestão. Então, esse é um curso muito interessante, foi um enorme sucesso já o 1, e agora o 2 é um estágio avançado desse curso, ou seja, é um degrau a mais, né, uma certificação a mais para quem deseja exercer esse tipo de função. Bacana. Fora isso, o curso normal de extensão da EMAP, é difícil a gente encontrar um curso efetivo com direito aplicado, né, Canela? E dentro desse curso que a escola oferece, a escola tem um diferencial, né? Como que é esse curso que é dividido? Qual é o diferencial que a escola tem? Há uma parte prática? Como é que funciona isso? Olha, veja, a nossa escola é uma escola institucional, né? E ela é uma escola de magistratura. Tá? Então, assim, ela capacita, ela oferece a capacitação jurídica, ou seja, os conteúdos programáticos dos editais são vencidos, tá? Mas, ao mesmo tempo, por ser uma escola de magistratura e por atender essa ideia geral do tribunal, né, de bem preparar os futuros juízes, né, então nós fazemos uma espécie de imersão na atividade jurisdicional. Então, é um misto de preparação jurídica com imersão na atividade jurisdicional. Então, qual é o diferencial? O diferencial, assim, em termos sintéticos, nós temos 3 módulos hoje do nosso curso completo, né, do Magistratura 1. O primeiro é voltado à primeira fase da magistratura. Então, é um curso didático. Os professores são escolhidos pela didática deles, né, e pela capacidade de transmissão dessa informação e voltados para a primeira fase. Então, é um curso específico para a primeira fase da magistratura estadual. O Magistratura 2, M2, ele é um curso já muito mais prático, voltado para a segunda fase. Então, a resolução de questões, nós vamos ter aprofundamentos teóricos muito importantes para auxiliar na redação, resolução de questões envolvendo a produção de sentenças, né? E aí o módulo 3, o M3, ele vem fazendo essa imersão completa, porque aí o aluno ele tem a oportunidade de trabalhar ao lado de magistrados e magistradas, conhecer o métier de funcionamento de uma vara judicial, né? Vai ser monitorado e coordenado pelo próprio magistrado ou magistrado que está lá. E, além disso, nós oferecemos uma planilha de matérias que são todas pertinentes ao Poder Judiciário Estadual. Então, nós vamos analisar, por exemplo, a deontologia ou a ética na magistratura,
a hermenêutica, as regras de interpretação, nós vamos entrar nas especialidades. Por que nós temos uma vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes? Por que nós temos uma vara especializada em família? E essas aulas todas, né, neurociência, né, e direito, administração, né, da justiça, como é que se faz isso? Todas essas aulas são aulas assim, introdutórias àquilo que o candidato, uma vez aprovado na magistratura, certamente terá aqui na IMAP ou na EJUDE. Então, assim, é o começo, né? E são todas, na sua grande maioria, ministradas por desembargadores, por juízes. Então, sendo essa escola, nós, magistrados, né, podemos trazer todo esse conteúdo e acompanhar os nossos alunos nesse sentido, nessa trajetória, né? Extraordinário. Esse contato vinculado com essa questão da capacidade, da capacitação teórica, faz muita diferença, né? Eu digo por mim que carrego comigo na minha história, no meu processo de formação, esses exemplos. Diga-me com quem andas, direi quem és, é um ditado. O senso comum, e é isso. Eu carrego comigo muito do que eu olhava nos professores, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de ter essa postura. E muita diferença me fez ao longo de toda a carreira, né? Você carrega consigo elementos das pessoas com que você convive na sua carreira, e a escola te proporciona isso, né? Isso é muito interessante. E voltando um pouco lá no Canela, juiz do interior, o que ele carrega até hoje do conceito de ser juiz, né? O que é ser juiz hoje? Bom, quando eu estava no banco acadêmico, né, eu pensava assim, né? Será que não é exagero você falar que a magistratura é um sacerdócio, né? Olha, isso aí é um exagero, né? Mas isso é porque quando a gente é muito jovem, né, a gente ainda não entende a sabedoria dos antigos. Então, quando você fala assim, na imagem do Poder Judiciário, quando você fala a magistratura é um sacerdócio, e realmente é. Então, tentando responder a sua pergunta, né? Nós, cara, somos seres comuns, seres falhos, né? Mas existe alguma coisa muito superior, que é o conceito de justiça. E essa realização do Conselho de Justiça só pode ser plasmada no mundo material se todas as pessoas que são responsáveis por isso, e ainda mais aqueles que se propõem a ser, né, juízes, magistrados, promotores, enfim, aqueles que atuam, se esse conceito geral de justiça estiver sempre presente, né? Então, o que eu observei é o seguinte, realmente é um sacerdócio, mas no sentido de que o quanto de bem que você pode fazer para a sociedade, né? Quais são as condutas, as posturas que o Poder Judiciário, ao adotar, né, influenciam positivamente a sociedade, né, no desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento, inclusive, econômico, né? Então, assim, essa imagem de um juiz numa comarca de trânsito inicial que parece assim, nossa, dentro da carreira está começando, né? Mas ali você já começa a ver que a postura do juiz, ela modifica aquele microsistema social, né? Então, por exemplo, a forma como você aplica a lei, a forma como você conduz os processos, a sua capacidade, a sua habilidade de realizar autocomposição entre as partes, como você gera, qual que é a tua imagem, isso tudo tem um componente importantíssimo no conceito geral de justiça, que é um valor constitucional. Sim, claro. E que você impulsiona isso de uma forma pessoal, né? Vinculada àquela questão ética, né? Magistratura como a ética advinda de uma ética da solidariedade, do cuidado com o próximo, do cuidado em meio a 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 processos, dependendo da unidade que você está, sempre do cuidado com o próximo que está ali dentro daquele processo, né? E isso é uma formação realmente muito importante que carrega o conceito de justiça. Enquanto magistrado, ele tem que carregar aquilo por toda a sua carreira, né? Sem deixar de fazer as coisas cotidianas, né? Claro. O Canela é um excelente exemplo, um músico de formação praticamente também. Um futebolista de escola também, artilheiro também, professor Oswaldo Canela. E aí, porque você disse ali que não tinha na cabeça o que seria, né? Me lembrou Fernando Pessoa, que não sei nada, não sou nada, mas
tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tinha em si todos os sonhos do mundo. E carregava consigo também esses outros sonhos e levou para formar o seu conceito de justiça a sua vida pessoal junto, né? As suas canções, o seu futebol, a formação de um juiz, ele passa inteiramente pela formação, E é bacana reflete aquilo que ele é Sim. cotidianamente fora ali do seu horário profissional, né? E é bacana esse aspecto que você está falando, Diego, porque exatamente eu acho que o diferencial maior da escola da magistratura, eu não fiz a escola da magistratura antes de passar, e acho que não fiz porque eu não tive oportunidade, enfim, mas esse com certeza seria uma baita experiência, porque eu vejo hoje, quando a gente vem dar aula aqui na escola, enfim, isso é exatamente o que você está falando, porque muitas vezes, a gente sabe disso, que as pessoas colocam juízes, falam assim, meu Deus, mas o juiz parece que não tem vida pessoal, né? Então, muitas vezes a pessoa fala juiz, olha, e quando vem aqui esse diferencial da escola, que é uma parte prática, que é esse contato com o magistrado, enfim, a pessoa fala, nossa, mas até tem vida pessoal, né? Existe, é possível, então, eu estudar, passar no concurso e conseguir conciliar, né? Então, acho que é bacana, e eu acho que essa troca de experiências que a EMAP permite, um mais variado número de colegas, juízes, passando para os alunos, foca na ideia daquele exemplo para quem está estudando do magistrado, né? No seu mais amplo conceito, seja profissional, seja pessoal, né? Então, acho que é isso que a escola bem faz. E assim, dentro do que vocês estão falando, assim, eu acho muito bacana essa visão, porque eu sempre tive em mim, assim, uma análise. Assim, quando você entra na magistratura, se você não tem, eu também não fiz a escola da magistratura, porque na época eu vim de lá para cá, mas muitos alunos da Universidade de São Paulo já falavam da escola da magistratura do Paraná, como uma das melhores escolas do país, né? Eu sou um pouquinho mais longe, que eu sou de Belo Horizonte, né? E olha, eu estou falando de 93, 92, né? Então, eu já ouvia falar da escola, né? Mas eu não fiz a escola, mas nós já ouvimos falar. Mas, de qualquer forma, você chega assim, nossa, né? Agora eu sou magistrado, magistrada, né? Como é que será que se comporta o magistrado? E depois vai descobrindo o seguinte, para você poder julgar de forma justa, equilibrada, né? Você tem que entender o ser humano, você tem que ser um ser humano completo. Então você tem que passar pelas coisas também da vida, você tem que entender essa experiência da vida, né? Entender porque a pessoa passa por isso, por aquilo outro. E aí você vai chegando à conclusão que, nossa, que aquele apotegma latino, né? Virtus in medios, né? Então, a virtude está no equilíbrio, né? No equilíbrio das coisas, né? Então, é isso aí. Perfeito. Então, é claro, você tem que ser um ser humano integral, né? Então, você realmente realizando um sonho da magistratura, mas ao mesmo tempo você tem a tua família, você tem os teus amigos, você tem, né? E sempre com bastante, tentar levar isso num equilíbrio possível, né? Uhum. Estamos aqui caminhando para o nosso final. Querer poder ficar mais com o papo agradável aqui para o senhor Canela, sempre agradável, né, Diego? Sempre agradável. Eu queria, antes da gente caminhando já para o final, que o nosso querido amigo Dr. Canela falasse um pouco do futuro, né? Do futuro da escola, do futuro da justiça, sobre essa perspectiva formativa que colocou aqui. Falei de um poeta, vou falar de outro. Manuel de Barros diz lá, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, ou seja, transvendo o futuro. Como é que é esse seu pensamento que procura caminhar o conceito de justiça, o conceito da atividade formativa, hoje aqui da escola, pensando aqui 10, 20 anos, sabendo aí a chegada da inteligência artificial, perguntaram, um dia eu fui participar de um podcast e me perguntaram, e aí, tem medo do seu cargo? Eu falei, do meu? Não. Estou aqui. Do meu colega que nem nasceu, talvez eu não sei. Né? Como é que é isso, né? A inteligência artificial avançando, como é que, dentro dessa sua imaginação, como é que você pensa isso? Sabe, Diego, eu acho que isso é um ponto importante, porque nós estamos passando por uma progressão geométrica no avanço da ciência e da tecnologia. Ela é geométrica. Então, veja, você começar a comparar o século passado, as evoluções científicas, e a evolução que é feita agora no século presente, quer dizer, é exponencial.
Então, ou seja, outro dia começamos a falar da possibilidade de uma inteligência artificial. Agora nós já temos o ChatGPT. Mas o ChatGPT já está ficando, inclusive, superado, porque nós temos outras inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas em campos específicos, né? E você pode acessar inteligências artificiais em sites hoje. Você não precisa mais desse motor específico do ChatGPT, é o Bard do Google. Além disso, nossa compreensão da matéria, nossa compreensão do tempo e do espaço, tudo está sendo alterado numa velocidade muito grande. Quando a inteligência artificial puder também nos auxiliar nesse tipo de reflexão, né? Ou seja, ultrapassar, e certamente vai ultrapassar a nossa capacidade de raciocínio, nós vamos chegar a outras conclusões físicas, químicas e da própria vida que nós nem imaginávamos, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre volto, eu acho que desde Roma, se você for analisando de Roma, passando por Idade Média, Revolução Industrial, agora Revolução da Informação, etc. e tal, se você for passando por isso, sempre teve algo de um muito humano e que não vai mudar nunca, tá? Que é o conceito geral de justiça que nós estamos sempre buscando. Então a justiça é algo muito humano que não vai ser substituído jamais por nenhuma inteligência artificial. Você precisa conhecer o ser humano, você precisa entender, você precisa ter um conceito muito alto de ética, nós precisamos ter assim, um aprofundamento no humanismo para tentarmos cada vez mais estarmos mais próximos desse conceito. Mas a justiça não é um trabalho acabado, né? O ser humano ainda está tentando entender o que é isso. Mas então eu acho que isso é que não vai morrer nunca. Então o sentido humano de justiça, né? A busca pela justiça, do que é certo, do que é correto, do que é bom, né? do que é amoroso, aquilo que leva ao benefício total da humanidade. Então, eu acho que é isso que nós temos que preservar, isso que realmente é humano na gente, né? E entendermos que o processo de evolução científica faz parte, e que daqui para frente vai ser cada vez muito mais rápido, né? Se nós mantivermos esse valor geral, que inclusive está no preâmbulo da Constituição, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, não, digamos assim, a vinculação jurídica do valor justiça, mas de que é um elemento apto a interferir, por exemplo, nos processos hermenêuticos. Então, o valor justiça é importantíssimo. Então, eu fico com isso. Eu acho que isso não vai mudar. Seja há 5.000 anos atrás, ou daqui a 10.000 anos, né, a justiça, os critérios de ética em tempo e espaço, esses não vão se alterar. A gente sempre vai saber o que é errado, o que não está certo, né, os abusos contra o ser humano, coisas que nós não deveríamos fazer. Isso nós sempre vamos ter com a gente. Tá? Agora, o resto, é claro, muda, né? Bacana. Com isso, encerramos aqui. Gostaria de agradecer a presença do professor Oswaldo Canella, meu amigo pessoal, e o Diego aqui ao meu lado. E já... Faltou um violão aqui, né? Faltou um violão. Vamos falar em violão, vamos ver então aqui, para finalizar, porque essas histórias inspiram demais, né? E uma vez eu encontrei o Canella, em 2005, era juiz lá em Telemaco Borba, ele era juiz auxiliar da corregedoria e foi lá inspecionar nosso trabalho. A gente com medo, né? Sempre tem aquele receio. O Canella era serião, eu também fui correcionado por ele. Mas eu também fui correcionado. Então, todo mundo passou e vai passar por isso. Ainda bem que a gente tem essa formação aqui para nos preparar para isso. E aí tava lá, ele tocando violão, falei que é extraordinário, e fui lá pedir uma dica, né? Pedir um conselho. E ele... Você foi puxar o saco para ver se não ia tomar uma bronca maior lá? Eu elogiei a música, E ele me disse, olha, eu posso te falar, planeje, né? Na medida, você não vai escrever tudo que você vai fazer todo dia, que você vai almoçar, como é que você vai ser daqui 10 anos especificamente, mas o planejamento estratégico, essa questão de planejar a sua carreira, isso veio muito na questão do propósito, né? Então, para mim fez muita diferença aqueles 10 minutos de conversa aquele dia lá naquele café da manhã em Telemaco Borba. E para a comunidade jurídica, para finalizar, eu queria que você deixasse alguma frase, uma dica, um filme, um acorde, além de tudo isso que você já nos brindou, para que a gente pudesse deixar isso marcado aqui nesse finalzinho do episódio. Olha, Diego, eu assim, são tantas músicas, tantas coisas maravilhosas, que a cada música que a gente toca, assim, a gente lembra de coisas que passaram na nossa vida, às vezes um perfume, né, um aroma, alguma coisa, né? Eu lembro assim, né, de comidas que a minha avó fazia, né, coisa e tal. Mas
Alguma coisa que eu talvez possa dizer aqui que marcou muito a minha vida intelectual e a minha vida pessoal foram 3 livros. Aí, pessoal, ó. Foram 3 livros. Rufem os tambores que... E não são 3 livros jurídicos. Mas quando eu estou, digamos assim, precisando de uma reflexão melhor, às vezes até no campo jurídico, estou fazendo, sei lá, um artigo, alguma coisa assim, e eu preciso reajustar a minha mente, sabe? Reorganizar, me dar uma reorganização interna. Esses livros, eles me acompanharam, assim, por toda a minha trajetória, né? O primeiro deles é o Novo Testamento, né? Os Evangelhos, né? A vida de Jesus, então sempre estudando isso, né? Na concretude. O Bhagavad Gita, que é nem todo mundo já ouviu falar, mas é um clássico do livro épico Mahabharata, hindu, e é uma conversa que é a vida entre Krishna e Arjuna. E num campo de batalha, Arjuna ele fraqueja porque ele está diante de uma situação em que ele vai confrontar os próprios parentes, as próprias situações ali da vida que ele não quer, e ele quer fugir dessa batalha. E Krishna, que seria a reencarnação do próprio Criador, passa a explicar para ele, então, tudo que ele precisa saber espiritualmente para seguir na vida dele, né? Então isso assim também me trouxe assim algo que me comoveu muito. E o terceiro livro é a Apologia de Sócrates, né? De Platão. Ali eu diria que, digamos assim, o meu despertar intelectual começa ali. Quando eu li esse livro, eu percebi como é importante nós trabalharmos a nossa mente, as nossas capacidades cognitivas, a necessidade de críticas, né? E de busca pela verdade. Então, esses 3 livros, digamos assim, Novo Testamento, Bhagavad Gita e Apologia de Sócrates, são 3 livros que me acompanham desde a juventude, e assim, eu continuo lendo-os constantemente. Acho que são livros que marcaram bastante. É isso. Obrigado, professor Oswaldo Canella. Obrigado, Diego. Obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado, professores. Canella. E até o próximo IMAPcast. Sucesso aí no IMAPcast. Aguarde os próximos episódios aí também, com muita novidade. Vamos voltar aqui com histórias também extraordinárias. Estaremos juntos aí nos próximos. Novo episódio daqui 15 dias. Estaremos junto aqui com um convidado também incrível que a gente vai anunciar em breve. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.